Desde já sejam todos bem-vindos aqui nessa noite para a gente continuar a nossa série de estudos na primeira epístola de Pedro. Nós hoje estaremos na reta final, capítulo 5, e eu queria fazer a exposição do versículo 1 ao versículo de número 4. Os irmãos já podem abrir suas Bíblias, você que está em casa também. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 4. Nesse último capítulo aqui da Epístola de Pedro, ele vai agora dar uma série de exortações. E nesse texto, nessa parte aqui que nós separamos para a exposição, Pedro vai se dirigir aos presbíteros, aos anciãos da igreja, os líderes da igreja. Então, eu queria meditar com vocês aqui nessas palavras e eu escolhi o tema, o ofício pastoral e sua recompensa. Então, vamos meditar juntos aqui nessa passagem. Diz assim o texto sagrado, 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 4. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. A igreja pode se assentar nesse instante. Irmãos, eu gostaria de começar a nossa exposição nessa noite fazendo uma pergunta e refletindo nas implicações que essa pergunta tem. E a pergunta é: como os pastores devem pastorear as ovelhas de Deus? Observe a pergunta que eu estou fazendo. Como é que alguém deve exercer o seu pastorado? Como é que alguém deve cuidar das ovelhas que não são suas, mas são de Deus? Essa pergunta, ela pressupõe algumas implicações. Primeira delas, o pastoreio tem uma forma, tem um padrão. A gente não pode pastorear, alguém não pode pastorear a igreja do Senhor como ele bem entende. Ele tem um padrão, ele tem um modelo, e esse modelo está em Cristo Jesus. De maneira que, se a igreja não entender isso, a igreja pode demandar muito do seu pastor, porque o pastor pode se tornar a imagem e semelhança não de Cristo, mas da igreja. Já viram, e eu converso com muitos pastores, amigos meus, que às vezes estão sobrecarregados por uma questão simples, porque os membros nunca entenderam o que significa o ministério pastoral. E aí, por não entender o que significa o ministério pastoral, então eles acabam colocando fardos, exigências sobre o ministério pastoral do presbítero da igreja, ou dos presbíteros da igreja, quando a Bíblia não coloca, quando a Bíblia não nos ensina isso. Então, a gente precisa buscar entender qual é esse padrão que a palavra do Senhor nos dá. Eu já adianto para vocês, o padrão é o próprio Senhor Jesus, que tem como pastor o próprio Deus. Como diz Davi, Deus é o pastor da sua vida e nada lhe faltará. Irmãos, outra implicação nessa pergunta, como os pastores eles devem pastorear as ovelhas de Deus, tem uma outra implicação, e a outra implicação é: as ovelhas que nós pastoreamos não são nossas. Quando a gente pergunta e diz as ovelhas de Deus, como pastorear as ovelhas de Deus, nós pressupomos que as ovelhas não são nossas. Às vezes, há aqueles que acreditam que têm o controle sobre as ovelhas, que de fato é deles, aquele rebanho, mas o rebanho é de Deus. O rebanho é de Cristo Jesus, do bom pastor. Irmãos, é a Deus que nós prestaremos conta de cada vida que Ele nos deu para alimentar e para tratar. O pastor, ele cuidava da ovelha e ele tinha muita preocupação em guiar a ovelha para que a ovelha pudesse estar sempre farta, alimentada,
E a ovelha também, ela precisava ser tratada, principalmente quando a ovelha muitas vezes passava no meio dos carrapichos, né? E aqueles carrapichos, como nós chamamos aqui popularmente, agarravam então no seu pelo e ali ficavam, faziam aquele bolo ali. Então o pastor ele tinha que ir lá e podar ali aquele pelo, aquela lã da ovelhinha, para que a ovelhinha pudesse ter sempre os seus pelos, né, bonitos. Irmãos, o ministério pastoral ele deve ser exercido com muita dedicação. E Pedro, quando escreve essa epístola, ele escreve preocupado com o ministério pastoral. Por quê? Porque a gente já sabe muito bem que o contexto da igreja, para quem Pedro se dirige, era um contexto de perseguição, era um contexto de sofrimento, era um contexto de calúnia, onde muitos cristãos estavam sendo caluniados por seguirem a Cristo Jesus. E Pedro, então, no final da sua epístola, o que é que ele faz? Ele procura orientar, ele dá orientações e exorta os presbíteros, os líderes da igreja, a se portarem de forma dedicada no ministério que receberam da parte do Senhor. O pastoreio da igreja, irmãos, é um trabalho difícil, né? E eu falo isso por experiência. É um trabalho difícil, mas também é um trabalho que nos traz grande recompensa. É um misto de dificuldades, é um misto de tristeza, de solidão, mas é um misto também de alegria e companhia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu queria que você observasse comigo aqui o que Pedro vai nos ensinar aqui nessa passagem acerca do ofício pastoral e das recompensas que esse ofício ele traz sobre a vida daqueles que foram vocacionados para o ministério pastoral. Primeiramente, Pedro nos mostra aqui que o pastoreio ele requer a motivação do Espírito. Uma motivação que vem de Deus, uma motivação que o Espírito Santo dá ao vocacionado, para que o vocacionado exerça aquilo que Deus lhe deu, o ofício, o ministério que Deus lhe deu. Irmãos, Pedro ele se dirige aos presbíteros. Essa expressão presbítero é quase a mesma palavra como está escrita no original. E presbítero em grego significa anciãos. Para a gente entender para quem Pedro está se dirigindo aqui, é preciso que a gente conheça um pouco da cultura daquele tempo. E naquela época, os presbíteros ou anciãos eram os mais idosos, os mais experimentados, que tinham lugares nas sinagogas, de maneira que todos prestavam reverência e respeito a esses líderes. A igreja do Senhor também tem os seus presbíteros, os seus anciãos, e Pedro se dirige a esses anciãos da igreja, a fim de exortá-los acerca do ministério que eles receberam da parte de Deus. E aí veja o que ele diz no versículo 1, ele diz assim: aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço. Ou seja, Pedro se identifica com os líderes da igreja. Pedro também diz que é coparticipante da glória que há de ser revelada. Ele já manifesta aqui o desejo dele de estar participando da glória que há de se manifestar mais à frente, quando de forma concreta, agora o reino de Deus se estabelecer aqui na terra. Irmãos, aqueles presbíteros, eles corriam o perigo de pastorear a igreja com a motivação errada. E que motivação errada era essa? Quando nós observamos a maneira como os mestres morais daquela época lidavam com o seu ofício, né, de ensinar moral, de ensinar a filosofia, nós entendemos qual era o perigo que os presbíteros ou pastores daquela época corriam. E qual era? O lucro. Porque os mestres morais, eles ensinavam a moral, mas ensinavam visando ganhar, fazer comércio, mercadejar a sabedoria. E Pedro possivelmente sabia muito bem da tentação que aqueles que estavam à frente da igreja corriam em relação ao exercício dos seus ministérios. Irmãos, ao contrário dos mestres morais, os pastores, eles deveriam, segundo Pedro, pastorearem de forma espontânea, voluntária. Em outras palavras, com uma motivação que não estava naquilo que os homens poderiam dar. Ou seja, uma motivação que vem de quem realmente recebeu a vocação de Deus e é movido pelo Espírito Santo de Deus. Veja o que ele diz no versículo 2, ele começa então a pedir: peço que pastoreiem o rebanho de Deus, que há entre vocês
não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. Aí ele diz, não por ganância, mas de boa vontade. Ele repete aqui, espontaneamente, de boa vontade, que não seja por obrigação, que não seja por um desejo escuso, mas que seja de fato, de forma voluntária, como Deus quer. Os pastores, irmãos, que se esmeravam na pregação do ensino, a pregação e o ensino da palavra, eles recebiam pagamento por sua função. E aqui eu abro um parênteses para fazer uma observação. Tem quem diz, mas pastor não deveria receber nada, né? Deveria trabalhar só por amor. Não é isso que a Bíblia ensina, né? A Bíblia ensina que aqueles que trabalham, se esmeram no ensino da palavra, no exercício da sua vocação, deveriam receber honorários dobrados. O que significa dizer isso? Seria o seguinte, se alguém tem uma vocação X e recebe tal valor, em relação à vocação desse indivíduo, o pastor deveria receber dobrado do que aquele indivíduo ganha. Veja o que Paulo diz a Timóteo, capítulo 5, versículo 17. 2 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Observe que Paulo vai dizer aqui, irmãos, que os pastores, eles deveriam ser honrados. Veja o que ele diz, 5,17, 1 Timóteo, capítulo 5, 17. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros. Quem são os presbíteros? Os anciãos, líderes da igreja, que presidem bem, olha aí as qualificações, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Aí você poderia perguntar, mas pastor, por que o pastor teria esse privilégio? Por que um pastor teria esse privilégio? Por que é dado tantos privilégios a esse ofício? Irmãos, porque o pastor está lidando com coisas sagradas. O pastor ele está lidando, ele está servindo a Deus. Irmãos, o que o texto aqui está dizendo é que o pastor ele deve ser honrado. E uma maneira da igreja honrar seria reconhecendo o seu trabalho, lhe dando condições para que ele pudesse exercer bem aquilo que Paulo diz aqui, que é o quê? A pregação do evangelho, né? A pregação da palavra e o ensino. Ensinar, esse é o ofício pastoral. Em sua essência, nós ensinamos a palavra, seja aqui na igreja, seja numa visita que fazemos, seja num aconselhamento que damos, né? Ou seja, nós estamos, até mesmo na liturgia do culto, nós estamos ensinando, porque ela é toda pensada, ela é toda organizada, a fim de que o Evangelho de Jesus seja anunciado. Irmãos, era preciso ter muito cuidado com essa motivação, porque embora os presbíteros pudessem receber e deveriam receber honorários dobrados, eles não poderiam exercer a sua função motivados por isso, pela ganância, como Pedro diz aqui. Há um slogan em nossos dias, irmãos, que reflete muito a mentalidade de muitos pastores dos nossos dias. E diz o seguinte: pequenas igrejas, grandes negócios. Irmãos, essa é a mentalidade de muitos que se dizem pastor. Abrir uma igreja para que eu possa fazer o negócio prosperar. Para que eu possa lucrar em cima daquilo que os membros, daquilo que os fiéis irão das contribuições dos fiéis. Irmãos, essa não é uma motivação genuína, cristã. Essa não é uma motivação que os verdadeiros pastores têm. Irmãos, há líderes que fazem do seu rebanho, do rebanho de Deus, que não são deles, é de Deus, uma fonte de renda. Está lá um indivíduo, não deu para nada na vida dele, não deu certo para nada. Aí ele diz, eu vou ser pastor. Porque lá, pelo menos, eu vou ganhar um pouquinho para tentar me sobreviver, tentar me manter. Irmãos, essa motivação não é a motivação que Deus nos ensina aqui através do que Pedro fala para nós. Aquilo que deveria ser a consequência do trabalho, do trabalho de ensino da palavra e pastoreio, irmãos, acaba sendo o fim, o que deveria ser consequência. Porque o reconhecimento da igreja vem, mas vem como consequência
de quando você e eu somos fiéis no exercício do ministério que Deus deu a gente. E não quando nós buscamos, algum reconhecimento para só depois pensar na função, no ministério que recebemos da parte de Deus. Irmãos, os verdadeiros pastores, eles são reconhecidos pela igreja. Eu estou falando aqui para a igreja. Eu não estou falando aqui para os homens, não. Porque os homens aí fora não entendem o que é ser pastor. Irmãos, nós precisamos atentar para essas palavras aqui. Uma vez que o fim era substituído pelas consequências, o que é que poderia acontecer? Muitos problemas. Eu vou aqui enumerar alguns para vocês, que nós podemos sentir na pele nos nossos dias. Primeiro deles, irmãos, o pastoreio, ele acaba sendo substituído pela administração eclesiástica. Sabe aquela história do pastor que administra a igreja? Ele não prega, ele não estuda na palavra, ele não se esmera em ensinar o que a palavra tem a dizer, mas ele administra muito bem a igreja. Você vai na igreja deles, é um templo enorme, o caixa lá tem um saldo astronômico, mas ele não prega a palavra. A igreja está com fome. A igreja vive de programação, irmãos. Quando o fim é substituído pelas consequências, quando pastores buscam lucro e reconhecimento ao invés de se dedicarem à função que receberam da parte de Deus, esse é o primeiro problema que aparece. Se tornam administradores de igreja. Eles deixam de cuidar das ovelhas, deixam de chorar junto com as ovelhas e passam a cuidar de paredes, de dinheiro, passam a cuidar de planilhas financeiras e não de pessoas. Irmãos, além disso, a pregação, ela acaba sendo transformada em publicidade a favor da instituição. O que quer dizer isso, pastor? Quando os pastores têm uma motivação errada, que não é uma motivação movida por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, a pregação, aquilo que se ouve no púlpito, é publicidade, do tipo seguinte: venha para a minha igreja, que aqui tudo acontece, o poder de Deus está aqui, e as pessoas acreditam nisso. Acreditam nisso. Esses dias eu pegava um jornal de uma instituição aqui, da nossa cidade, grandiosa, uma instituição religiosa, em que todos os artigos do jornal sempre apontavam para o poder de Deus que acontece naquela igreja. E detalhe, é uma igreja que tem o nome de Deus lá na marca dela, Mas irmãos, Deus está muito distante dali. Porque a pregação foi substituída por marketing. A Bíblia, irmãos, é só um pretexto. Se pega uma historinha dela aqui, inventa-se um plano, não sei lá das quantas, e as pessoas vão atrás. Irmãos, quando não há motivação, a motivação produzida pelo Espírito Santo de Deus, a consequência é essa: a pregação se transforma em publicidade, em marketing, para vender a cara de uma instituição. E aí, aqueles que ainda dizem: eu sou isso, eu sou aquilo, Irmãos, os pastores que Deus dá à igreja têm como alvo a vida daqueles que são de Deus. Entenda bem o que eu estou dizendo aqui. Pastor que é pastor tem como foco, como alvo, vidas. Vidas. A gente está preocupado com a videira. A treliça que sustenta a videira, essas paredes, o lugar de reunião, a parte financeira da igreja, é secundário. O mais importante é vida. Sabe por quê? Porque Deus vai pedir conta dos verdadeiros pastores naquele dia, por cada vida que Ele colocou debaixo do seu cuidado. Irmãos, esses pastores verdadeiros, eles exortam, disciplinam, puxam a orelha, diz o que incomoda. Sabe aquele remédio que se usava antigamente? Quando eu era menor, que levava um acidente, meus pais colocavam lá o metiolate. Na época o metiolate não é como hoje não. Você vai na farmácia, compra o metiolate ali, você coloca, você quase não sente dor, Naquela época não, irmãos, doía. Mas tem uma coisa, o metiolate era bom, irmãos, de maneira que em 2, 3 dias a ferida secava, irmãos, estava tudo curadinho ali, doía de uma forma estrambólica. Irmãos, mas os pais, mesmo sabendo da dor, não nos privavam de colocar o remédio. Assim também é o ministério pastoral. Às vezes tem coisas que a gente sabe que se a gente disser, vocês vão se agradar. Vocês vão dar tapinha nas costas da gente.
Você vai dizer, muito bem, pastor, é isso mesmo que eu quero ouvir. Mas não é o que Deus quer falar, mas não é o que a palavra diz. E o pastor ele precisa estar comprometido com a palavra de Deus, porque a gente precisa muitas vezes disciplinar, exortar, aplicar o meteolato. Mas o pastor não faz só isso também não, irmãos. O pastor consola. O verdadeiro pastor é consolador, como o nosso Senhor Jesus Cristo foi consolador. Ele é o supremo pastor. Irmãos, tudo isso, exortar, disciplinar, consolar, a fim de que as ovelhas se pareçam mais com Cristo Jesus, porque Jesus é o padrão de vida para nós. O padrão de vida não é a vida do pastor, não, é Jesus. Se o pastor não tiver semelhança com Cristo Jesus, ele pode dizer, ele pode fazer o que ele quiser fazer, irmãos, e não vai cumprir o seu ministério, porque nós fomos chamados para que Cristo Jesus seja visto na vida de vocês, e Deus seja então glorificado. Irmãos, essa é a motivação que o pastoreio requer. Uma motivação gerada pelo Espírito Santo de Deus, não uma motivação gerada pelo lucro, pela ganância ou pela obrigação. Os verdadeiros pastores são movidos pelo Espírito Santo de Deus. A motivação do Espírito, irmãos de Deus, nos faz amar as ovelhas de Deus. Tem hora que a gente pensa em chutar o pau da barraca e dizer, eu vou lá mais ser pastor nada. Porque não é fácil não, irmãos. Pensa em negócio difícil. Você ensina, irmãos, e parece que você não consegue, muitas vezes, ver mudança de nada. Né? Você parece estar enchendo um saco furado. Nunca enche, nunca se conserta, humanamente falando, né? Humanamente falando. Outras vezes, sua vida é uma vida de mão única. Por quê? Porque todo mundo espera a visita do pastor, todo mundo quer a oração do pastor, todo mundo quer que o pastor ligue para ele, mas ninguém liga para o pastor. Estava dizendo esses dias aqui, irmãos, nesse período de pandemia, só Deus e minha família, né, que sabe o que a gente enfrentou. Porque assim, foram poucos, irmãos, pouquíssimos, não vou nem dizer para não envergonhar vocês, as ligações que a gente recebeu perguntando, pastor, como é que vocês estão? A gente recebeu ligações seguintes, pastor, não aparece mais não, é? É peso, né? Pastor é o super-homem, minha família não precisa de atenção. Não é, irmãos, somos humanos, nós somos humanos. Agora, o pastoreio, ele precisa estar motivado em Deus. Já imaginou se eu estivesse motivado em vocês, hein? Eu tinha chutado o pau da barraca, tinha desistido do ministério pastoral. Mas a motivação da gente está em Deus, irmãos. A gente sabe a quem serve. Irmãos, em segundo lugar, Pedro ainda nos mostra mais. Ele nos mostra que o pastoreio é um trabalho difícil. E ele apresenta uma segunda razão aqui. Porque o pastoreio, ele requer o bom exemplo de Cristo no pastor. Não só a motivação, mas o bom exemplo de Cristo no pastor. Não é isso que vocês demandam de mim? Não é isso que vocês demandam dos pastores dessa igreja? Né? Pare, irmãos, que fardo pesado, hein? Poxa, você tem que ser o Jesus. E às vezes as pessoas olham para o pastor e acham que o pastor é perfeito. Não sou perfeito, reconheço isso. Se você acha que eu sou perfeito, tire seu cavalo da chuva, você está enganado, sou pecador, tenho falhas, reconheço isso, não tenho medo nenhum de dizer isso. E estou aqui onde estou pela graça de Deus. Se há alguma coisa de boa em mim, pode ter certeza, não foi o pastor não, foi Deus. Pode ter certeza, porque, irmãos, meu coração é pecador, assim como o de vocês. Meu coração é inclinado para o mal, para o pecado, assim como o coração de vocês é. E é a graça de Deus que nos sustenta. Irmãos, Pedro, ele ecoa em sua epístola aqui a exortação que Jesus deu aos seus discípulos quando ensinava aos seus discípulos acerca da liderança. Certa vez os discípulos começaram a discutir entre si quem era o maior entre eles, possivelmente motivados por uma ideia mundana de que, uma vez que algum deles tivesse uma posição de destaque dentro do ministério de Cristo, dentro do apostolado, logo um deles seria o líder, que mandaria em todos os demais. Este era o padrão que aqueles discípulos ainda no processo de discipulado tinham em mente.
de que ser autoridade, ser grande no reino de Deus era mandar sobre os demais. Certa vez, Jesus, percebendo então essa discussão entre eles, esse desejo mundano e carnal de querer mandar sobre os outros, sabe o que foi que Jesus disse? Jesus disse: olha, no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, o maior, o que tem autoridade, é o que serve. O maior no reino de Deus é o menor. Jesus inverte as coisas. Jesus simplesmente diz: olha, não é como o mundo, os dominadores, os líderes, as autoridades são servidos. Eles têm ao redor deles lá um séquito de seguidores que apoiam, que estão lá a servir a eles, mas Jesus vai dizer: no reino de Deus não é assim. Pedro entendeu muito bem isso, e o que Pedro faz aqui nessa epístola é ecoar aquilo que Jesus havia ensinado. Confira na sua Bíblia, lá em Marcos capítulo 10, versículo 44, esse ensinamento de Jesus acerca da liderança. E ele diz assim, Marcos 10, versículo 44. E quem quiser ser o primeiro, aqui o primeiro no sentido de autoridade, entre vocês, que seja servo de todos. Servo de todos. Qual é o princípio que Jesus deixa aqui? O princípio do serviço. Autoridade no reino de Deus é sinônimo de serviço. Aquele que é servo de todos os demais, esse de fato tem autoridade. Esse tem autoridade. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Vocês sabem qual é o maior engano dos homens carnais? O maior engano dos homens carnais é almejar uma posição de liderança no meio da igreja para mandar nos demais. Para mandar nos demais. Sabe o que é um pastor totalmente equivocado? É aquele pastor que, pelo fato de ser pastor, pelo título que tem, acha que pode mandar e desmandar em quem ele quiser. Está errado. Porque no reino de Deus não é assim. Se ele de fato quer ter autoridade, ele tem que se tornar servo. Ele tem que servir como Jesus serviu. Irmãos, não é próprio da liderança cristã exercer a dominação, fazer como os homens seculares fazem. Veja o que Pedro diz agora no versículo 3 do capítulo 5. Acompanhe na sua Bíblia. Ele diz assim: não como dominadores dos que lhes são confiados. Ou seja, presbíteros, pastores, liderem não como os homens mundanos, seculares, sem Deus fazem, dominando, oprimindo, sendo o maioral, o que manda, porque isso não tem nada de cristão. O exemplo, irmãos, que os pastores precisam seguir é o do próprio Cristo. A autoridade de Cristo Jesus, irmãos, é revelada para nós no serviço. Não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tomou a forma de servo, provou morte de cruz, para nos servir espiritualmente com a sua própria vida. É em Jesus que está o padrão no reino de Deus, irmãos, de autoridade. Portanto, diante das igrejas, o pastor ele tem a difícil tarefa de testemunhar de Cristo diante da comunidade. É por isso que Pedro vai dizer ainda no versículo 3, observe aí, mas sendo exemplos para os presbíteros, para o rebanho. Só que esse exemplo que ele fala aí, quem é o padrão desse exemplo? Jesus. Quem é o padrão que ele deve seguir? Jesus. Esse é o padrão que as ovelhas precisam ver na vida do pastor. O pastoreio de Cristo, irmãos, deve ser exercido, deve ser o modelo para os pastores. Porque qualquer liderança da igreja que fuja de Cristo Jesus vai ter problema, irmãos. Vai ter problema. O que eu vejo de gente carnal, irmãos, aí em igrejas, tentando resolver problemas, né, no seu jeitinho, maquiavélico, né, nas suas estratégias, são verdadeiros enxadregistas, né? Acho que o termo é esse aqui, né? Que joga xadrez, cara enxadrista, muito bem, meu, que enxadrista, ou seja, fica pensando como é que eu vou fazer aqui para passar a perna ali, derrubar um aqui, pisar na cabeça do outro ali. Esse não é padrão, irmãos, que Cristo nos dá. Esse não é o padrão de Cristo. Irmãos, os pastores falham quando deixam as ovelhas com fome e sede. A gente poderia falar apenas o aspecto moral de Cristo e dizer, tem que ter uma moral como a de Cristo, mas ninguém consegue, irmãos. Pastor nenhum consegue ter isso, não.
Quem é o pastor que vai ser igual a Cristo Jesus? Ninguém. Ninguém, não tem quem consiga. Agora tem uma coisa que o pastor tem que ter, e vocês também, o desejo e a inclinação de se parecer com Cristo Jesus. Porque quem gera esse desejo, quem gera essa inclinação, é o Espírito Santo de Deus. Agora tem algo mais, além do aspecto moral. O pastor, ele tem que ensinar a palavra de Deus. Ele tem que alimentar as ovelhas, como Cristo Jesus alimentava. Alimentava com a sua própria vida, ele alimentava com o seu ensino. Certa vez Jesus estava com fome, os discípulos também com fome, né? Eles foram até uma aldeia comprar alimento e Jesus ficou esperando eles chegarem com alimento. Quando chegarem lá, né, e os discípulos foram falar com ele e perguntaram, né, mestre, tu não vens comer não? E aí ele disse, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Sabe o que quer dizer isso? Meu desejo mais profundo, a necessidade mais profunda que eu tenho, mais básica, a básica das básicas, é fazer a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus, o povo é alimentado. O povo é alimentado como nós podemos comer do pão da vida, simbolizado aqui na ceia do Senhor, com o pão, né, que nós comemos de forma simbólica, que é o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, infelizmente muitos pastores têm falhado porque deixaram em segundo plano o estudo da palavra e as orações. Entenda bem, qual é o cerne do ministério pastoral? É tomar cafezinho? Não. Faz parte a visita? Faz parte, mas não é o cerne do ministério pastoral. Você que está me escutando, que está aí no caminho da vocação pastoral, entenda qual é o cerne do ministério que Deus te chamou. Segundo a palavra de Deus, o cerne do ministério da pastoral é duas: o ensinamento da palavra e oração. E oração. Pastor que não ensina a palavra e nem ora, abdicou há muito tempo do seu ministério. E vocês precisam entender isso, igreja, para que vocês entendam o que significa o ministério pastoral. Para que vocês possam entender que muitas vezes pode chegar gente batendo, dando tapinha nas suas costas, mas que está lhe dando comida estragada, não está lhe ensinando a palavra de Deus. Pode estar dando tapinha nas suas costas, mas não tem comunhão nenhuma com Deus. Sabe por quê? Porque não ora. Como é que você vai ter comunhão com Deus? Como é que um pastor vai ter comunhão com Deus? Se ele não fala, se ele não ouve a Deus, se ele não busca a Deus, tem que orar. E aí você está dizendo, pastor, mas isso é o que você diz. Não, abra sua Bíblia comigo, Atos capítulo 6, versículo 2 e versículo 4. Atos capítulo 6, versículo 2 e versículo 4. Veja o que é que Lucas aqui nos narra. Atos 6, versículo 2 e 4. Diz assim, vamos contextualizar aqui, irmãos. Havia aumentado o número de discípulos, né? E houve uma murmuração dos helenistas que estavam dizendo, olha, as nossas viúvas estão sendo esquecidas, porque não tem quem sirva a mesa delas. E aí o que é que acontece? Os apóstolos ali reunidos disseram, a gente tem que fazer alguma coisa. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos levantar diáconos, que significa servos, homens que sirvam as mesas, porque nós, os apóstolos, os presbíteros, os líderes da igreja, nos dedicaremos a duas coisas. E quais são as duas coisas? O ensino e a oração. Por que eles não foram servir a mesa, irmãos? Por que eles não estavam ali a servir a mesa? Porque não era a essência do ministério deles. Agora veja o que diz o versículo 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Não é correto. Agora veja o que ele diz no versículo 4. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Da palavra. A essência da coisa é essa, irmãos. A essência da coisa é essa. Não adianta, pastor que gosta de fazer visita, gosta da ação social. É interessante, eu me envolvo, gosto, amo. Estou com saudade do nosso sopão e de outras coisas que fazemos. Mas deixa eu dizer, isso não é o cerne do meu ministério. Não fui chamado para isso. Eu fui chamado para ensinar a palavra a vocês. Para em comunhão com Deus orientar a vida de vocês. Para em meio aos dilemas de vocês poder dizer a vocês o que é que a palavra do Senhor diz para esse dilema que vocês estão passando. Essa é a essência do ministério pastoral.
Agora, pare e pense. Faça uma digressão aqui comigo, irmãos. O que é que acontece quando a igreja não sabe disso? O que é que acontece quando os membros não sabem disso? Ficam demandando coisa do pastor que o pastor não vai poder fazer. Ou então vai se atarefar e vai rapidinho entrar numa exaustão, né? E não aguentar o ministério. E alguns chegam a adoecer. E aqueles mesmos que cobravam depois não querem nem saber. Como existe casos por aí, né, irmãos? Não há, irmãos, como ser um bom exemplo de Cristo se abandonarmos a oração e a palavra. Porque o Supremo Pastor fez isso. Foi isso que Jesus fez. É pela oração e pela palavra que cumprimos o nosso ministério. A igreja que tem pastores, irmãos, que alimentam o rebanho com a palavra, é uma igreja abençoada. Porque está comendo das gramas verdes dos céus. Porque a ovelha, irmãos, se recebe da parte de Deus o alimento que vem de Deus e não da cabeça e imaginação do pastor. A dedicação do pastor à palavra, irmãos, se reflete no apreço das ovelhas em relação à Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. Irmãos, eu percebo isso aqui com vocês. Às vezes eu estou aqui no domingo e quando eu vejo outra pessoa pregando, eu vejo a maneira como vocês já ficam com a Bíblia aberta na hora da pregação. Vocês não sabem a alegria que isso me dá. Porque eu disse, poxa, são os bereanos de João Pessoa aqui, ó. Todos eles com a Bíblia aberta na hora da palavra, querendo saber o que é que vai sair daqui. Eu quero ouvir o que está aqui, eu não quero saber o que é que está aí na sua cabeça, não. Quero ver o que é que está aqui na palavra. Irmãos, isso é maravilhoso. Uma igreja, irmãos, que é alimentada por Deus através de pastores fiéis. Irmãos, é uma igreja onde os seus membros refletem apreço pela palavra. Sabem que é dela que vem a direção de Deus, é nela que está a vida dela, a vida da igreja. Irmãos, junto à palavra, a oração desses pastores, lhes coloca em comunhão com Deus. Em comunhão com Deus. Eu gosto de cantar aquela música, eu ando com meu Deus na rua, né? O pessoal já diz, domingo me fizeram chorar aqui, feito menino, né? Cantando a música lá. Mas me toca muito porque eu acredito que não tem que ser só comigo, irmãos. É papel de todo cristão, mas os pastores, eles têm uma responsabilidade a mais. De estar com Deus em todo lugar, na igreja, na rua, quando deita, quando acorda, de manhã. A gente tem que estar nesse contato constante com Deus. E o que é isso? Orar sem cessar. Orar sem cessar. A gente não pode ter momentos de oração. Momentos de oração. A gente tem que orar sempre. A gente tem que orar sempre. Eu não posso orar com Deus só de manhãzinha, no culto matinal, ou no culto de oração aqui na igreja. Não, a gente tem que orar com Deus sempre. E como é que ora com Deus sempre? Vivendo em comunhão, andando com Ele, falando com Ele, ouvindo a sua voz. Irmãos, para ali não tomar decisões erradas, não dar orientações que não sejam de acordo com a palavra de Deus. Isso é responsabilidade do pastor. Ah, pastor, se o pastor não faz isso, ele está fazendo qualquer outra coisa. Ele é um administrador de igreja, ele é um publicitário da igreja, ele prega para que a igreja seja anunciada, mas ele não é pastor. E Pedro está preocupado com a igreja, porque o que Pedro quer é que os pastores sejam exemplo para o rebanho. E esse exemplo está no próprio Senhor Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Irmãos, o bom exemplo do pastor é dado pelo testemunho que nós damos como pastor de Cristo. Quando cumprimos nosso ministério como Cristo cumpriu, ensinando a vontade de Deus, buscando a Deus, vivendo em comunhão com Deus, dando orientação às ovelhas que vivem sem pastor aqui nesse mundo. Por fim, o pastoreio, embora seja difícil, como já vimos aqui, né? Ser motivado pelo Espírito Santo não é fácil. A tentação é grande. A tentação é grande de você querer olhar para conforto, vida material, qualquer coisa que o mundo tem para dar. Também não é fácil porque ser exemplo para a igreja, o exemplo de Cristo, demanda muito do pastor, mas esse ministério, o ministério pastoral, ele nos reserva galardão, ele nos reserva um prêmio. Reserva um prêmio para aqueles que exercem o ministério. Irmãos, o pastoreio, em terceiro lugar, tem a esperança de grande recompensa. A gente não serve achando que no final de tudo vai ser só um trabalho vão. Não. No final de tudo, irmãos, no dia que o grande pastor se manifestar, ele há de recompensar
todos os seus obreiros, todos os seus pastores. Irmãos, que recompensa o pastor ele deve esperar do seu trabalho? Que recompensa a gente deve esperar do trabalho da gente? Irmãos, Pedro, ele lembra que o supremo pastor, o pastor dos pastores, Cristo Jesus, se revelará e nos trará a recompensa do nosso trabalho. Veja o que ele diz no versículo 4. Irmã Elizabeth, Deus abençoe, bom trabalho, viu, minha irmã? Versículo 4. Veja o que ele diz aí. E quando o supremo pastor, essa é uma menção ao próprio Deus, né, ao próprio Cristo Jesus, que é o bom pastor, que dá vida pelas ovelhas, ele diz, o supremo pastor que é o pastor dos pastores, ele continua, se manifestar quando ele vier, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. A recompensa aqui está dita de forma figurada. O que é a coroa da glória? A coroa da glória era uma guirlanda que o vencedor ele recebia depois de um exercício, de uma prova que ele passava. Então, uma vez que ele ganhou, ele recebia então aquela grinalda, ou uma guirlanda, melhor dizendo, né? Que pegava então aqui na sua cabeça e aquilo ali lhe honrava. A linguagem de Pedro para os pastores é a seguinte: vocês serão honrados por Deus, porque Deus tem uma coroa para vocês, porque Deus honrará a posição que vocês tiveram enquanto estiverem nesse mundo, servindo, cuidando do rebanho que não é de vocês, é de Deus. Irmãos, em alguns outros textos nós encontramos a mesma referência à coroa da vida. Abra sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 2, versículo de número 10. Diz assim o texto sagrado. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 10. Não tenham medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Veja agora, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Mais uma vez uma referência ao quê? Ao galardão, à recompensa, daqueles que passam pela prova, daqueles que vencem então o adversário. Irmãos, para todos nós haverá uma recompensa, e os pastores não ficarão de fora, os pastores também serão recompensados pelos seus ministérios. É olhando para essa recompensa que o pastor deve exercer a sua vocação. Irmãos, aquele grande dia quando o nosso Senhor vier para nos recompensar, para dar a coroa da vida, o galardão, que há tanta coisa maravilhosa que a gente fica imaginando, o que será isso, em que consiste isso? Eu costumo imaginar, irmãos, a coroa da glória como sendo a própria presença de Deus, a própria glória de Deus, o lugar de honra que Deus dará àqueles que se desgastaram aqui nessa vida, pregando, ensinando o Evangelho, orientando as ovelhas de Deus, que Deus salvou. Irmãos, há pastores, por outro lado, que já receberam a recompensa, mas não a recompensa de Deus, mas não a recompensa que nós só receberemos quando Jesus voltar. Como assim, pastor? Esses pastores que já receberam recompensa, quiseram o aplauso dos homens e os luxos dessa vida, e receberam. Toda a recompensa dos gananciosos, que estão nos púlpitos e nas igrejas, a fim de enriquecerem, eles já recebem nessa vida. Agora eles não vão receber a recompensa eterna, que só virá depois que essa existência se findar. Depois que esse mundo aqui for transformado. Irmãos, embora seja bênção de Deus aquilo que temos recebido de bom nessa existência, nada disso pode ser comparado ao prêmio que o nosso Senhor tem para nos dar. Nada disso, não se compara. E se eu dizer mais uma coisinha aqui para você, você que está nos ouvindo, seja nas redes sociais, seja aqui na igreja, você que tem percebido que tem essa inclinação, essa vocação, se envolva naquilo que Deus te chamou para fazer. Se é vocação mesmo, se doe, porque há recompensa que nada, nem ninguém nessa terra pode dar, irmão. Só Deus pode dar, e Ele vai nos dar quando Ele vier nos buscar. Ele tem recompensa para nós, irmãos. É preciso deixar que essa esperança enche os nossos corações aqui no presente,
Cuidemos das ovelhas de Deus e teremos a verdadeira recompensa, que Pedro diz mais aqui no finalzinho do versículo 4. Ele diz assim, que nunca perde o seu brilho. Esses dias eu estava com Mirelle, e Mirelle recebeu acho que era um brinquinho, não sei se era um brinquinho, era um pulseiro, um anel, alguma coisa que ela recebeu. E era bem frágilzinho, né? E a gente foi para uma igreja, chegou lá na igreja, estava tudo brilhosinho. E aí a pessoa pegou um álcool, né, nessa história do álcool, pegou o álcool e deu uma espirrada. Irmãos, na mão dela, quando ela passou assim na mão, aquele brilhozinho que tinha lá naquele anelzinho lá, de repente começou a ficar meio borrado assim. Perdeu o seu brilho. Perdeu o seu brilho, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A recompensa que Deus tem para nós não perderá o seu brilho. Não perderá o seu brilho. Ou seja, é verdadeira, é valiosa. Certamente ela descobriu, né, que não tinha esse valor todo, o anel, né, Mirelle? Não tinha esse valor todo. Mas, irmãos, o nosso ministério, ele tem valor. Não perde seu brilho e Deus há de recompensar-nos por isso. A glória de Deus nos foi concedida através de Cristo Jesus. E essa glória nos motiva a trabalhar para o nosso Senhor, porque ela é a nossa recompensa. Mas adiante, irmãos, aquilo que é espiritual, que hoje nos alegramos espiritualmente, na mente e no coração, se tornará concreto. Novo céu, nova terra teremos, irmãos. Naquele grande dia, Deus há de aliviar toda aflição, irmãos, que enfrentamos nessa vida por amor ao seu nome. E receberemos da parte dele a coroa incorruptível, a recompensa dos santos. A recompensa daqueles que entenderam que mais vale servir a Deus do que aos homens. De que mais vale servir a Deus e ter a glória de Deus como tesouro, do que todos os bens e riquezas que esse mundo tem a dar. Aqueles que são pastores, irmãos, não podem ser ingênuos quanto ao seu ministério. Não podemos ser ingênuos, irmãos. Vai ser só sombra e água fresca? De maneira nenhuma. Quando eu olho as minhas fotos de 2 anos atrás, irmãos, como meus cabelos eram pretos. Olha assim, rapaz, como era pretinho, viu, Eduardo? Bem pretinho. Era muito cabelo ainda, né? Mas os dias foram passando, as dificuldades foram passando. E hoje, quando eu olho para aquela câmera ali de trás, que eu vejo aqui como é que se chama, né? A pista de aterrissagem aqui atrás, eu digo, meu Deus, estou começando a envelhecer, né? Irmãos, não sejam ingênuos. Aqueles que são pastores não podem ser ingênuos. O diabo, ele atira de todos os lados para nos ferir, para tentar parar os nossos ministérios. Contudo, seguindo o bom exemplo de Cristo, irmãos, não temos o que temer. Em comunhão com Deus, ensinaremos a palavra de Deus e cumpriremos fielmente os nossos ministérios, se estivermos focados em Cristo Jesus, aprendendo dele, buscando o padrão dele em nossas vidas. Para encerrar, eu me lembro de um livretozinho que eu li na época de seminário, que narrava uma entrevista que o pastor, grande pregador, Charles Spurgeon, ele certa vez, ele fazendo uma entrevista para jovens vocacionados, que queriam ir para o ministério. E aí ele disse uma coisa que eu guardo comigo, irmãos, até hoje, acerca do ministério. Uma das orientações que ele dava àqueles que queriam ser pastores era esse: não entre no ministério se puder passar sem ele. Não entre no ministério se você sabe fazer qualquer outra coisa boa e você acha que dá para passar sem um ministério pastoral. Todos nós recebemos uma vocação. Uns vão ser professores, outros engenheiros, outros vão ser músicos. Cada um de nós temos uma vocação, irmãos. E há aqueles que foram vocacionados para o ministério pastoral. E quem é vocacionado para o ministério pastoral não sabe viver sem ele. Morre distante do púlpito. Definha distante do púlpito. Definha longe das ovelhas. Sabe por quê? Porque Deus nos chama para pastorear. Deus nos chama para pastorear. Eu louvo a Deus, irmãos, pela a naturalidade com que o ministério tem sido para mim e minha família. Né? Às vezes lá em casa é muito movimentado, principalmente nos fins de semana, né? E a gente fica naquele movimento, conversa e orienta aqui, aquela coisa toda. Irmãos, mas isso não tem peso. Eu fico imaginando o que seria de mim sem isso.
Eu fico imaginando o que seria de mim sem sentir o cheiro de vocês, sem orar com vocês, sem me alegrar com vocês, sem chorar com vocês. Irmãos, escutemos que Spurgeon diz que é muito verdadeiro. Não entre no ministério se puder passar sem ele. Você que está nos ouvindo aí nas redes sociais, em casa, não sei onde é que você está. Você que se diz pastor, avalie bem seu ministério. Avalie bem a vocação antes de entrar no ministério. Porque talvez você pode ser até um bom engenheiro, um bom professor, advogado, médico, seja lá qualquer outra coisa. Mas não entre no ministério sem ser vocacionado. Porque você vai trazer grande tristeza para você. Você vai trazer grande peso, grande fardo sobre você. Mas é óbvio que o ministério não só é isso. O ministério tem recompensa. E que a glória de Deus seja almejada em nossos corações e em seu coração. Porque grande será o galardão, a recompensa que Deus tem para cada um daqueles que servem a Ele, pastoreando as suas ovelhas. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Queria que você, se você pudesse lembrar aí de um pastor, né? Não precisava ser eu, mas um pastor que você conhece, né? Eu queria que você pudesse orar pela vida dele. Você que está nos ouvindo nas redes sociais, ore pelo seu pastor também. Você talvez parou aqui e hoje sequer falou no nome do seu pastor, mas aproveita essa oportunidade para orar por ele, para pedir a graça do Senhor, para louvar a Deus pelo pastor que você tem, que certamente deve ser um homem de Deus, que tem se esmerado na palavra, que tem ensinado a palavra de Deus. Ore por ele, não deixe de orar por ele não, seja de qualquer denominação que você seja, ore pelo seu pastor. Em nome de Jesus. Vamos orar.